Olá, boa noite, boa noite. Vamos começar a nossa live de segunda para uma live de primeira. Vamos? A gente vai aproveitar que começou setembro, hoje dia 4 de setembro. A gente vai aproveitar que vai começar esse setembro amarelo, tá? E esse é um assunto que eu sei que não é um assunto fácil, não é um assunto divertido, mas eu vou tentar fazer com que seja um assunto extremamente, que é um assunto delicado, mas que ele seja, eu quero que vocês saibam, né, que é uma live de esperança para vocês, tá? O meu objetivo no Setembro Amarelo, gente, desde que eu passei pelo problema de depressão, né, eu me prometi que a cada setembro eu faria o que fosse possível, né, ao meu alcance, para que as pessoas pudessem se conscientizar na prevenção ao suicídio, né? Então, Setembro Amarelo é um mês de prevenção ao suicídio. É uma campanha muito importante, né? Porque a gente realmente não conhece o sofrimento dos outros, a gente não conhece a história das pessoas e é um sofrimento muito grande familiar e normalmente esse ato final, na verdade, ele é já a última instância de graus muito graves de depressão, né? Então, por conta disso, eu nunca tive ideações dessa natureza, no entanto, eu passei pelo problema, né? E por isso que eu quero tanto falar sobre o assunto, eu me prometi que se eu ficasse, quando eu me curasse, que eu faria de tudo para que trabalharia essa questão em todo setembro. Então, por isso eu tô aqui falando sobre o assunto espinhoso que é saúde mental, né? A gente fala muito sobre saúde aqui, né? Sobre nutrição e tal. E o quanto as pessoas descuidam da saúde mental. Eu tenho inúmeros casos de pessoas que estão lá com um percentual de gordura maravilhoso, mas que estão com a saúde mental bastante comprometida. E o pior, não tem nem consciência disso. Muita gente não tem consciência do que é a depressão, muita gente não tem consciência do que são crises de ansiedade. E depois da pandemia, gente, isso foi ficando cada vez mais grave, ficou muito notório, né? O quanto é importante a gente cuidar da saúde mental, né? Então, assim, a gente viu os números de suicídio crescerem assustadoramente durante esse período da pandemia e na pós-pandemia, justamente por conta dos quadros de depressão muito graves, muitas perdas, muitos lutos. E aí, esse assunto é um assunto realmente delicado. E aí, o que eu resolvi fazer? Gente, eu quero contar a minha experiência para vocês, né? Eu quero contar o que aconteceu comigo e, de repente, a minha experiência pode ajudar você a superar a sua ou procurar um tratamento, né? Enfim, não é da minha natureza, e isso aí é uma coisa super importante, gente. Eu não sou... quem me conhece, quem já me acompanha aqui há um tempo, sabe que eu sou uma pessoa divertida, que tem um bom humor, que tem o astral lá em cima. Então, essa é a minha natureza, né? Eu não sou uma pessoa tímida, caladinha, nada disso. E, no entanto, apesar dessa minha, do gênero, né, alegre que eu tenho, eu fui acometida por depressão. E aí, parece que a coisa nem combina, né? Mas como você, com depressão, mas você é tão alegre, tem um sorriso e conta piada, e não sei o quê. E aí, gente, vamos lembrar que Jim Carrey sofre de depressão, que é um dos maiores humoristas do cinema. O Robin Williams, que foi um ator também, que assim, um caso muito clássico de um ator extremamente talentoso e engraçado e divertido, que teve o problema, né? E aí, assim, a gente tem que lembrar que a coisa externa nem sempre reflete o interno, né? E aí, o que aconteceu, gente? Vou começar a contar a historinha que lá em 2018 que aconteceu comigo, né?
eu, de repente, comecei a ficar extremamente cansada. Eu já tinha um comportamento, eventualmente, mais... não vou falar deprimido, mas um comportamento melancólico, né? Eventualmente tinha umas melancolias que duravam muito tempo, né? Uma falta de socialização. Isso já eram coisas que vinham acontecendo há algum tempo e eu não tinha me dado conta delas, né? Achava que era fase, né? E esse é um dos grandes equívocos. Você tem um padrão X e de repente esse padrão vai se modificando, você tem que entender o porquê, né? Por que esse padrão está se modificando? O que está acontecendo? Né? Eu não sou assim, né? É importante que você sempre se observe, sempre se perceba para você o quanto antes procurar ajuda, né? E aí, no meu caso, de repente, começou a me dar um cansaço físico, um cansaço mental profundo. Eu não conseguia mais ler artigos, eu não conseguia mais ler livros, eu não conseguia ter mais concentração em coisa nenhuma, né? E aquele cansaço, eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço, eu amo meu trabalho, eu adoro minha profissão. E, assim, ir atender as pessoas começou a ficar um fardo muito grande, né? Eu ia, assim, empurrada para o trabalho, né? Não estava ganhando menos, não tinha acontecido nenhum problema, né? Assim, não tinha acontecido nenhum luto, não tinha acontecido nenhuma perda, nenhuma separação, não havia justificativa aparente para que eu tivesse uma depressão, né? Simplesmente a coisa foi acontecendo, tá? E aí, assim, muito do que acontecia depois, né? Claro que a gente só vai entender isso, esse passo, depois que você passa pelo processo todo. Mas deixa eu fazer essa linha de tempo com vocês. E aí, começou a me dar esse cansaço profundo, fui numa médica e a médica me medicou errado. Ela falou assim, não, eu vou te passar aqui um remédio que rapidinho o seu ânimo volta. E aí ela me passou uma anfetamina, que é usada para TDAH, para melhorar o meu ânimo, né? E aí, assim, essa medicação que foi super equivocada, né? Ela, na verdade, teve uma série de efeitos colaterais posteriores. Eu não tinha, veja bem, eu não tinha o sintoma clássico, que era ficar deitada na cama chorando. Nesse início não era isso que acontecia. Eu não tinha esses ataques. Chorava eventualmente e tal, mas não era algo que chamasse atenção, né? Então, às vezes, gente, a depressão ela se esconde muito, né? A pessoa que tá com depressão, ela quer esconder, na verdade, das outras pessoas, né? Eu tentava esconder bastante dos outros o que estava acontecendo comigo, tá? Então, na frente das pessoas, eu dava aquela disfarçada, ria, brincava e tal, só que por dentro a coisa não era bem assim, tá? E aí, enfim, depois dessa medicação errada, uma anamnese de 5 minutos que a médica fez, sem perguntar mais nada sobre a minha vida, sobre sobre as minhas rotinas, não perguntou nada, só perguntou o que eu estava sentindo, eu disse o que eu estava sentindo, ela foi lá, fez a prescrição, e realmente, gente, o remédio, né, na hora que eu tomava, obviamente, o remédio fazia um baita de um efeito, me dava um ânimo, me dava concentração de novo, eu começava a trabalhar. Só que ele tinha uma duração pequena, e quando acabava a duração do remédio, parecia que tinham aberto um poço, assim, embaixo de mim, e eu, assim, caía naquele poço, né? E aí eu não conseguia mais ter foco nenhum, eu não conseguia mais ter concentração nenhuma, eu ficava completamente perdida em tudo que eu fazia. E aí, aí os efeitos adversos da medicação começaram a tomar conta de mim. E aí sim, eu comecei a não querer sair mais de casa, não querer mais trabalhar, eu evitava, pedia para marcar os pacientes em outro dia, porque eu não conseguia fazer o atendimento. Obviamente, se você não tá bem de saúde, você não tem como cuidar da saúde dos outros, né? Obviamente isso já foi levando meus pacientes embora, porque eu não tinha ânimo de atender ninguém, né? E aí, e mesmo assim, gente, assim, eu tentava ainda fazer atividade física e arrastada para atividade física, mas eu ainda tentava fazer alguma coisa, tentava manter alguma normalidade, mas chegou um momento que aquele cansaço me tomou de tal forma que eu não conseguia mais sair de casa, né? E até eu procurar uma nova médica,
que realmente entendeu o problema e fez a prescrição correta. Isso durou, gente, aproximadamente uns 4, 5 meses de sofrimento profundo. Eu simplesmente comecei a me isolar do mundo. Eu não queria mais falar com ninguém, eu não atendia telefone, eu bloqueava o WhatsApp, eu não queria falar mais com ninguém, né? Eu me afastei dos meus amigos. E aí entra um ponto que eu acho que é importante a gente falar, que é o que fazer e o que não fazer quando você percebe que alguém está passando por um problema como a depressão, né? Normalmente, o que acontece, né, gente? A gente tem um estigma da doença, né? O estigma da depressão, o estigma da ansiedade, o estigma de doenças mentais de qualquer natureza, né? Cria, na verdade, um estigma como se fosse algo, né? Como se você fosse perder totalmente a tua capacidade intelectual, como se você não tivesse domínio sobre suas emoções, porque é assim que as pessoas acabam vendo. As pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto acabam achando que depressão é uma falta de controle, né? As pessoas começam a fazer alguns julgamentos, né? De que a pessoa, isso aí é falta de Deus, isso é falta de religião, isso aí na verdade é falta de homem, até isso eu escutei, vai dar uns beijos na boca que isso passa, como se eu tivesse ânimo de dar beijo na boca de alguém, né? Então assim, na verdade existem uma série de sintomas que vão deixando muito claro, a depressão vai se tornando muito clara, né? E aí, assim, por conta desse medo de julgamento, gente, as pessoas falam absurdos, tipo, falar que o outro tá se fazendo de vítima, né? Que a pessoa... Aí começa a comparar a pessoa, fulano que não tem as 2 pernas e os 2 braços vive muito bem e você não vive. Olha aqui o fulano de tal que conseguiu superar uma doença gravíssima. Começam a fazer algumas comparações, eu sei que às vezes na melhor das intenções, mas que na verdade só pioram o problema, né? Porque, na verdade, o deprimido ele começa a sentir culpa. Eu me sentia culpada quando a pessoa falava pra mim que o fulano tinha superado uma doença gravíssima bem de cabeça, né? E eu não tinha uma doença física. Esse é o problema, as pessoas acham que tem que estar fisicamente doído o negócio. Não, gente, a depressão, assim, a minha sensação era de que eu tava me afogando num aquário, sabe? Era um aquário transparente, eu dentro daquele aquário vendo a vida do lado de fora, sem conseguir interagir com as pessoas do lado de fora. É uma coisa muito estranha, né? E não tinha motivo aparente, porque aí é que tá também um outro ponto. As pessoas acham que tem que ter um motivo para você ter a depressão. Não precisa ter motivo. Os motivos podem ser variados, tá? Pode ser desde uma desordem hormonal, que foi o meu caso, tá? Era eu tava entrando no climatério, eu só fui descobrir isso, obviamente, 1 ano depois, né? Porque eu não sabia, até então eu não sabia o que era, tá? Mas as causas podem ser qualquer uma, pode ser um desequilíbrio dos neurotransmissores, gente. Tá? Você pode ter causas genéticas e que se agravem pelo fator ambiental também, tá? Você pode ter, enfim, variações das piores. Desequilíbrio intestinal pode provocar depressão, gente. Olha que louco isso, né? Então, às vezes, assim, você não tem uma explicação do porquê você está sentindo aquilo, né? Não tem explicação. Simplesmente acontece, tá? E aí, você perceber esses sintomas para conseguir pedir ajuda, porque aí, como você tem vergonha, né, você já não pede ajuda, você já quer se esconder, as pessoas começam a fazer esse julgamento super equivocado, né, e assim, eu sempre falo, o que você não tem que fazer, né, tem uma listinha das coisas que você não deve fazer quando você estiver convivendo com alguém com depressão. E uma delas é dizer que é falta de Deus, que é falta de religião, que é falta... Não é, gente. Você pode orar pela pessoa. Você pode orar, fazer suas preces para que a pessoa melhore, mas não diga a ela que isso é falta de Deus. Isso não é falta de Deus. Tanto é que a gente tem casos notórios de padres, né, como o padre Fábio de Mello, o padre, o padre Marcelo Rossi, que tiveram depressões profundas. Era falta de Deus aquilo? Era falta de gente rezando por eles? Também não era. São causas orgânicas, né? Então, assim, e que não são explicáveis, né, de forma imediata, tá?
Então, o que a gente precisa entender, porque você não sabe lidar com os seus conflitos, gente, é muito julgamento, e é por isso que as pessoas têm dificuldade de pedir ajuda, tá? Porque a depressão, na verdade, ela acaba sendo uma doença super solitária, né? Só você sabe o tamanho da sombra, né, que te cobre, tá? E aí, que sintomas que você deve perceber para alguém que está do teu lado, né? Algum amigo, algum familiar seu, ou você mesmo que esteja sentindo algumas coisas que estejam diferentes do que você é. Alterações de apetite é uma delas, tá? Então, ou fome excessiva ou falta total de apetite, isso pode ser um sintoma. É claro que não é um sintoma, tá, gente? Tem uma série de sintomas que vão colaborar, tá? Mas a anedonia, que é a falta total de prazer, é a falta de interesse em absolutamente tudo. Eu não tinha prazer mais em ler um livro, eu não tinha prazer em ver televisão, ver programas de televisão que eu adorava, comédias que eu adorava, eu não via, não tinha mais interesse em nada daquilo. As pessoas que têm uma vida sexual ativa, que têm completa falta de apetite sexual para algumas pessoas, tá? As pessoas começam a ter... No meu caso, eu disfarçava, né? Fazia de conta que tava tudo bem, não sei o quê. Então, assim, quantos cantores de rock vocês veem que tem uma depressão profunda, daqui a pouco eles vão lá e suicidam, né? Então, a gente precisa ficar muito atento aos outros sintomas, gente, porque esse ímpeto, na verdade, né, não é um ímpeto usual. E assim, eu nunca tive o que eles chamam de ideação suicida, nunca tive. Mas sabe aquela história assim, cara, se morrer também tudo bem, né? Eu nunca desejei provocar isso. Mas assim, se morrer também não vai fazer falta, né? Olha que tipo de pensamento é esse, você já não liga para a sua vida, né? A sua vida já não tem tanto valor ou importância, né? Outra coisa que também chama muita atenção, a alteração do sono. Fica com uma insônia de madrugada e passa o dia inteiro sonolento, dormindo o dia inteiro. Isso é um dos sintomas também da depressão, né? Outra coisa também que é essa falta de perspectiva, falta de objetivo, falta de propósito. Você realmente não consegue encontrar propósito, né? Então não é que você não seja uma pessoa, não é que você não seja, fulano é pessimista, não é, às vezes a pessoa realmente não consegue encontrar motivos, né, para isso, tá? Mesmo que ela tenha todos. Tem uma família linda, gente, quanta gente acontece isso, a pessoa cheia do dinheiro, com uma família linda, e ainda assim ela tá deprimida. Tá? Então, assim, isso não é falta de algo externo, isso é uma desordem que é individual, tá? E não tem nenhuma vergonha sobre isso, tá? Então, outro sintoma é o isolamento social. A pessoa já não quer mais interagir com ninguém, a pessoa não quer frequentar festa, a pessoa não quer encontrar os amigos, mesmo aqueles amigos. Às vezes você tem aquele amigo que é muito querido, e aí ao invés de você entender que aquilo ali não tá legal, o que você faz? Fulano não quer mais sair comigo, o que eu te fiz? Ainda culpa a pessoa deprimida, né? Eu chamo pra sair, não quer ir? Também dane-se. Gente, por favor, não faça isso, tá? Então, assim, se você percebe que a pessoa alterou esse comportamento, pergunta de que forma eu posso te ajudar. Essa é a pergunta que você tem que fazer, tá? De que forma eu posso te ajudar? Fulano, eu tô vendo que você tá se isolando e tal. Você já procurou uma ajuda? Você já procurou um psicólogo? Você já procurou um psiquiatra? Outra palavra que é horrorosa. Eu tenho pavor do psiquiatra. Psiquiatra é médico de maluco. Quantas vezes eu já escutei isso, gente? Né? Quando eu indico para os pacientes, às vezes o paciente chega com uma depressão muito clara para mim, né? E eu faço encaminhamento para o psiquiatra, o psicólogo, e a pessoa me responde, eu não sou maluco, né? Gente, o cérebro é um órgão como é o seu estômago, como é o seu intestino, como é a sua coluna, tá? Então, assim, ele vai precisar, às vezes, de cuidado, sim. Muita gente tem preconceito em relação a medicações, por exemplo. Gente, até acertar uma medicação bacana para depressão que funciona, né? Que funcione. Gente, eu passei por vários tipos de drogas, né? De medicamentos diferentes, até que estabilizasse os meus neurotransmissores. Então, às vezes,
não acerta na primeira medicação. Aí as pessoas falam, eu tenho medo de ficar dependente. Gente, para com isso. Se você tiver que usar a medicação por um longo tempo, use. Se há uma medicação que vai melhorar a sua qualidade de vida, por que você não vai usar? Então, assim, o que não pode é se automedicar, obviamente, né? Tá todo mundo tomando isso aqui, eu vou tomar também. Não é isso. Não existe. Gente, antidepressivo não é pílula de felicidade. Entenda bem. O antidepressivo, ele não é uma pílula de felicidade. O antidepressivo, tá? Realmente tem efeitos colaterais. A Zoe tá falando aqui que funciona e com poucos efeitos colaterais. Peraí, deixa eu só ver aqui se tinha falado alguma outra coisa aqui, Zoe. Peraí, só um minutinho. Porque realmente, assim, vai ter efeito colateral. A Ana tá falando que aqui a depressão é covarde. Por muitas vezes ela vem sem aviso. É exatamente isso, Ana. Vem sem aviso nenhum. Chega na sua vida e muda a sua vida completamente, né? Então, assim, tem algumas medicações que têm bem menos efeitos colaterais, né? E assim, e tudo... Gente, Novalgina tem efeito colateral, né? Remédio da pressão pode ter efeito colateral. Por que o remédio, um antidepressivo, não vai ter? Vai ter, tá? Então, às vezes, você tem que acertar essa medicação para diminuir os efeitos colaterais. Pode acontecer. Tá? Mas nunca a dificuldade de achar um bom remédio com poucos efeitos colaterais. Na verdade, vai ser tentativa e erro. Não tem isso. Não tem uma coisa que vai ser única para todos, né? E é por isso que é importante, na verdade, você ter uma boa equipe médica para fazer uma boa anamnese, para entender que realmente acompanhe você, né? E não só faça aquela coisa vem aqui para trocar o remédio. Não, ou vim aqui para buscar uma receita, tá? Alguns dão sono e abrem o apetite, por exemplo. Sim, acontece, tá? Mas assim, a gente tem que entender isso aqui tá acontecendo isso. Falar pro médico, relata isso pro médico, né? Tá acontecendo isso, ó. Tem gente que tem um aumento do apetite. E eu tive alteração de apetite bizarra, gente. Eu engordei muito durante esse período da depressão, tá? Então, assim, e é muito fácil, né? Você fala, a nutricionista vai engordar. Gente, acontece. Somos seres humanos como qualquer outro, né? Então, acontece sim alteração de apetite, alteração de sono, tá? Tem gente que realmente fica sonolenta, mas eu vou falar assim, nenhuma medicação que eu tenha tomado me deu sonolência, tá? Eu tive alteração de apetite, mas que já era da doença mesmo, já era da depressão, tá? Então, uma outra coisa, a pessoa começa a ter uma queda de rendimento intelectual absurdamente grande, né? Também pode acontecer. A pessoa às vezes perdeu o foco no trabalho, não consegue mais fazer atividade. Gente, eu não sabia mais calcular uma dieta direito. Só pra vocês entenderem, eu tinha uma coisa que eu faço em 15 minutos, eu levava 3, 4 horas para fazer, porque eu não conseguia me concentrar, não tinha concentração para aquilo, né? Então, às vezes, os sintomas da depressão, eles são muito sutis. Eles são muito sutis. Só que quando eles vão se acumulando, realmente é uma sombra em cima da gente. É um negócio muito louco, assim. É como você muda, né? Como a doença muda a gente. E como é algo invisível, né? As pessoas acham que é frescura, que você tá querendo se fazer de vítima, que você é uma pessoa ingrata. Gente, várias vezes eu escutei isso. Ai, Simone, você é tão ingrata. Ai, você tem tudo. Você é uma profissional bem-sucedida. Você tem família. Você é ingrata com a vida. Gente, que coisa pior do que você ouvir que você é ingrato, né? Você tá sofrendo já e tem alguém te julgando, né? Então é por isso que às vezes é tão difícil pedir ajuda, né? Pedir e receber a ajuda correta, tá? Então, se você tem alguém, ou você mesmo, se você tá percebendo que a pessoa tem esse tipo de sintomas, gente, tenta ajudar de algum jeito. Vai com a pessoa no psicólogo. Você precisa que eu te acompanhe na terapia, precisa que eu te acompanhe no psiquiatra. Você quer ajuda, né? Você precisa que eu te ajude a comprar uma medicação. Enfim, é esse tipo de ajuda que você tem que oferecer. Como eu posso te ajudar? Eu tinha algumas pessoas que falavam assim, como é que eu posso te ajudar? E eu falava, eu não sei como você pode me ajudar. A única coisa que eu pedia é só não me julga. Eu só pedia isso, não me julga, né? Eu não tô fazendo isso porque eu quero, né?
Então, esse era o único pedido que eu fazia. Por favor, não me julga, eu não tô fazendo isso porque eu quero. Isso não é frescura. Depressão, gente, não é frescura, tá? E aí assim, as pessoas realmente falam assim, isso é falta de problema. A pessoa não tem problema, ela inventa. Cara, quantas vezes se escuta um negócio desse? Gente, é muito grave. E é por isso, né, que muita gente, por falta de apoio, por falta por falta de tratamento, as pessoas chegam aos seus limites, né? E aí vem todo também um estigma religioso, tem todo um estigma social, né? Que, gente, ninguém faz um negócio como esse se não tiver muito fora do seu próprio controle, né? Então, assim, a pessoa para chegar, ela quer assim, simplesmente acabar com uma dor, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor, ela quer acabar com o sofrimento quando chega num extremo, né? Então, pergunta pra pessoa que você tá vendo ali, você tá conseguindo comer bem? Como é que você tá se alimentando? Como é que tá a sua alimentação? Gente, isso é uma pergunta que deve ser feita. Obviamente, quando você, assim, no meu caso, quando eu tive a depressão, eu não conseguia pensar em qualidade de alimentação. Eu não tava nem aí. Eu vou comer uma salada, porque assim, eu vou comer aveia, arroz integral, porque são alimentos que vão ajudar na minha saúde mental. Vocês acham que eu pensava nisso sendo nutricionista? Não, gente, eu queria acabar com dor. Eu queria embotar as minhas dores comendo doce, comendo coisas extremamente palatáveis, porque eu tinha 1 segundo de prazer, sabe? Então, às vezes, o julgamento dos outros também vem muito em relação a isso. Sabe que não pode comer e tá comendo? Você sabe o que tá passando na cabeça da pessoa, então para de julgar os outros, entendeu? Para de julgar os outros. Porque às vezes aquilo ali é o único prazerzinho, é a única coisa que levanta um pouquinho a dopamina da pessoa, né? Então, o que a gente tem que fazer? Ajudar de que forma que você pode ajudar? Então, assim, ajuda dando informações sobre, poxa, tenta colocar essas coisas aqui na tua alimentação no dia a dia. Aconteceu um caso comigo, né? Porque como eu falei pra vocês, eu ia me arrastando pra atividade física, no mínimo 3 vezes por semana, porque eu tinha um personal. E porque o personal era meu amigo. E ele sabia do meu problema, tá? Teve uma vez, né? E aí eu tenho um agradecimento muito grande, porque a pessoa fez isso comigo. Eu falei, eu não vou treinar, eu vou aí te buscar no seu trabalho, você vai vir aqui sim, você vai tentar malhar, nem que seja um pouquinho, você vai vir aqui pelo menos para ver as luzes da academia, né? E assim, várias vezes aconteceu isso comigo, de eu não querer fazer. Obrigada, Nilma, obrigada. É isso, eu acho que é importante. Por isso que eu sempre quis falar sobre esse assunto, sempre vou falar sobre ele aqui no Setembro Amarelo, porque quem me vê, né, eu tô sempre rindo, tô sempre alegre e tal, como que uma pessoa dessa tem depressão? Né? Normalmente aí a pessoa que é calada, que engole tudo. Não é isso, gente. Pode pegar qualquer pessoa, isso não dá em poste. Não dá em poste, tá? Dá em pessoas que têm muito dinheiro, dá em pessoas que têm nada de dinheiro, tá? Dá em todo mundo, tá? Então, assim, ao invés de olhar pra isso assim com o julgamento, fala como é que eu posso ajudar essa pessoa? Como é que eu posso aliviar um pouco esse sofrimento dessa pessoa? Né? E às vezes não é luto, não é nada, não é uma separação, porque às vezes existem eventos externos que provocam essa depressão, óbvio, né? Um luto, uma separação, uma perda de emprego, né? Uma perda grande, né? Às vezes pessoas que têm perdas de quantidades enormes de dinheiro, enfim, tem gente que tem reviravoltas na vida que podem provocar. No meu caso, eu não tive isso, tá? Tanto é que Deus é muito, muito misericordioso, eu sempre falo isso. Durante o período da depressão, obviamente, eu não conseguia esse tipo de ajuda, mas assim, uma das coisas que eu até mudei de psiquiatra no meio tempo, porque a psiquiatra que eu fui, que me receitou uma medicação que já foi me tirando da crise, era muito cara pra mim na época, assim, o valor era muito, muito alto pra mim. Eu tava quase sem trabalhar, né, como eu tô falando pra vocês. E aí eu troquei de psiquiatra, um psiquiatra ótimo. E aí ele me fez uma pergunta que eu achei super curiosa. Ele falou assim, como é que é a sua vida espiritual? E aí eu falei, cara, nunca ninguém perguntou da minha vida espiritual.
né? E aí, gente, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com fé, tem a ver com conexão. Com a sua conexão com o universo, com a sua conexão com algo que você não consegue enxergar. Peraí que tem alguém falando alguma coisa aqui. Gente, eu vou ter que botar o óculos, né, gente? Claro, porque a pessoa não está enxergando as letrinhas. Peraí. A depressão é uma doença que acontece entre quatro paredes. Para o mundo, muitas vezes essa pessoa finge, muitas vezes por vergonha, que está tudo bem, mas por dentro a gente quer morrer. É exatamente isso, é exatamente isso. Mesmo que você não tenha ideações suicidas, a tua vida já não tem aquele significado. Por isso, gente, tem que fazer terapia, tem que procurar o psiquiatra, tem que procurar. E assim, quando o psiquiatra falou isso para mim, falou assim, como é que é a sua vida espiritual, né? Eu falei, eu rezo. Aí ele, não, como é que é a sua conexão com o mundo que você não vê? E, cara, isso me marcou muito, muito. Eu tinha comprado também um livro da Ana Beatriz Barbosa, uma psiquiatra excelente, que eu sigo aqui também no Instagram. Ela escreveu um livro chamado Mentes Depressivas, né? E aí eu fui ler o livro. Eu falei, gente, tinha um questionário no livro, né, e eu me encaixava, tipo assim, tinham 50 perguntas, eu respondi positivo para pelo menos 42 dessas perguntas. Era um negócio, assim, absurdo, né? E aí, também foi um livro que me ajudou bastante, porque... E aí, no livro dela, ela também fala de espiritualidade. Então, assim, os médicos, eles não excluem esse nosso contato com o mundo, essa nossa conexão com o mundo, ele é também um tratamento, ele não é um tratamento exclusivo. Então, assim, não adianta ir para a igreja, né, igreja física, se você não tem conexão, né, realmente com algo maior do que você, né. E aí eu lembro que eu fui no psiquiatra numa quinta-feira, na sexta eu fui na psicóloga, que já tinha sido minha terapeuta e que eu amo de paixão, né, eu estava sem terapia naquele meio tempo. E aí, quando eu abri a porta, ela falou assim, tá disposta a fazer o seu tratamento? Eu falei assim, tô disposta. Eu falei, me ajuda, pelo amor de Deus. Assim, eu cheguei chorando aos prantos, né, na mão dela, que ela já me conhecia, né? E aí ela falou assim, você vai cuidar também do seu espírito? E aí eu falei, gente, 2 profissionais falaram a mesma coisa pra mim. 2 profissionais diferentes, que não se conheciam, que não tinha nada a ver um com o outro, né? E os 2 falaram a mesma coisa. E aí... também foi uma virada de chave para mim, né? Eu entender também qual era a minha conexão com o mundo, tá? Então, além do tratamento com a psicóloga, o tratamento com o psiquiatra, continuar a atividade física sob total... Gente, eu pagava o personal só pra não... Assim, pagava por pagar, porque ele me empurrava, eu fazia nada, né? Às vezes eu ia lá pra bater papo só, mas era a única coisa que né? Eu tava pagando, então eu tinha que estar lá, né? E ele me puxava. Então, assim, se cercar de pessoas também, de pessoas que se importam com você. Eu fiz acupuntura, né, com a minha querida doutora Cláudia Joras, que também ela era minha paciente, eu paciente dela. Então, assim, eu tentei tudo, gente, tudo. Tentei e fiz todos os tratamentos. Então, assim, a partir do momento que eu vi, né, eu entendi a gravidade, eu falei, eu quero me curar, né? Então, o desejo de ser curado nem sempre era possível. No início não era possível, eu não queria. Tipo assim, me deixa quieta aqui, eu não quero saber, não quero mexer com isso. Várias vezes aconteceu, né? De eu tentar e não conseguir ter essa decisão de fazer o tratamento, tá? E às vezes, gente, o tratamento é caro. Então, o que acontece? Às vezes tem gente que não tem grana para se tratar. Vocês já pararam para pensar nisso? Assim, eu vejo o quanto eu fui privilegiada porque eu pude pagar o tratamento, né? Mas tem gente que não pode. Mas deixa eu só avisar para vocês, gente. Na Clínica da Família, você tem atendimento psicológico, sim. Você pode procurar ajuda. Tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né, em que você pode ligar para pessoas que vão te dar algum apoio na hora do seu desespero, na hora que você realmente precisar falar com alguém. Então é uma pessoa que não te conhece, que não vai te julgar de forma alguma, porque ela nem te viu, não sabe de você, né? Existem, durante a pandemia, gente, grupos de psicólogos se formavam para fazer atendimentos gratuitos ou a preço popular. Então isso ainda existe. Então, se você não tem condição de fazer terapia, procure, porque sempre tem
alguns psicólogos que têm atendimento social, tá? E aí, assim, isso tudo, gente, assim, são as formas do tratamento, né? O tratamento nutricional que é extremamente importante, gente. A gente investir em alimentos, mas assim, enquanto a pessoa está na crise, ela não consegue pensar nisso. Só quando você vai saindo da crise é que você consegue entender a importância daquilo tudo. Então, se você está convivendo com alguém, faz a dieta para essa pessoa, entrega tudo na mão dela e vê o que dá, o que pode ser feito, tá? Isso é bem importante. Então, assim, esses alimentos, principalmente os alimentos integrais, gema de ovo, uma hidratação bem feita, tá? Então, assim, isso são coisas que ajudam. Banana é algo que ajuda. Então, são coisas muito simples, mas que podem te ajudar bastante, né, na melhora dos seus neurotransmissores, tá? E aí, desse passo, gente, depois que você deu esse grande passo, tá? A medicação não faz efeito imediato, tá, gente? Então, tomei, legal, vou ficar bem. Não, o antidepressivo, ele demora no mínimo uns 15 dias para fazer efeito, né? Ele demora. E às vezes você tem que acertar a medicação várias vezes. Então, isso vai provocando um pouco de angústia nas pessoas, porque você quer se ver livre da dor. Só que você não vai tomar um comprimido de alegria. E as pessoas confundem muito isso, né? Que quem toma antidepressivo toma um remédio para ficar alegre. Não, gente, não é isso. Por favor, isso não existe, tá? Não existe comprimido para ficar feliz, tá? Não existe isso. Depois que você sai da crise, aí é que a gente tem que fazer um investimento forte no seu hábito de saúde, tá? De dormir bem. Então, assim, até regular o sono, né? Você precisa regular o sono. Você precisa, assim, lidar bem com essa alimentação, fazer atividade física, gente. Isso, assim, foi uma das coisas que eu acho que mais me salvou, foi ter feito atividade física, tá? Porque eu já tinha o hábito de fazer atividade física. E aí algumas pessoas podem perguntar assim, poxa, mas se sua dieta era boa e se você fazia atividade física, como é que você teve depressão, né? Gente, isso não exclui, entendeu? Mas melhora bastante o teu prognóstico. Depois você vai ter que investir nessa qualidade de vida com esses hábitos. Do exercício físico regular, da sua dieta, sim, tem que investir nisso, tá? A regulação de sono, alimentação adequada, atividade física, tá? E aí, gente, uma coisa que também me faltou, e hoje eu prezo muito por isso: lazer, hobby. Eu trabalhava, porque assim, eu achava que eu era uma máquina, né? Eu era uma máquina, eu trabalhava sábado, domingo, feriado, dia santo, todo dia Simone, você pode me atender sábado, 6 horas da tarde? Posso! Simone, preciso de não sei o quê. Domingo, 10 horas da manhã? Vamos, claro! E aí, gente, você não ter lazer, você não ter hora para ter o teu ócio criativo, né? Eu não tinha hobby, eu não tinha hora de lazer, né? O meu lazer era trabalhar, meu lazer era esse, tá? Obviamente, depois passou o tempo, depois do tratamento, eu iniciei o tratamento de verdade, coincidentemente, em setembro. A maior crise que eu tive foi no dia 7 de setembro, né? Foi marcante para mim. Foi a minha crise maior da depressão foi no dia 7 de setembro. Eu demorei 3 meses para sair da crise, gente. Eu só comecei a voltar ao normal em dezembro, tá? Foi quando eu comecei a normalizar a situação, tá? E aí, depois que as coisas vão clareando, que você começa a perceber quais foram as possíveis causas, né? O que pode ter acontecido e tudo mais, não adianta a gente querer saber só o porquê. Eu preciso sair da crise e depois eu vou investigar quais são, né, os nossos problemas que podem ter me levado ali. No meu caso, além da falta de lazer e de hobby, né, eu descobri depois que eu tava no climatério. Eu entrei no climatério logo depois. Em março eu comecei a perceber os sintomas do climatério. Então, na verdade, a depressão já era sintoma de climatério. Então, mulheres, isso, gente, eu tava com 44 para 45 anos. Então, eu era muito mais jovem, né? Então, assim, eu entrei no climatério com 45 anos de idade, tá?
Então, às vezes, assim, você acha que tá muito longe e não tava longe de coisa nenhuma. Eu só fui descobrir isso quando fui descobrir que a causa era o climatério depois que eu entrei no climatério, né? Então, assim, tem uma série de fatores, gente, que a gente tem que observar, investigar. Hoje, uma coisa que eu falo pra vocês que a gente pode, observar é esse excesso de estímulos, excesso de dopamina que a gente tem, né? Que também pode prejudicar bastante. Peraí que tem um comentário aqui, deixa eu ler aqui. Oi, Bel. Acho que esse excesso de trabalho ajuda muito nesse processo de depressão. Extremamente necessário o descanso. No entanto, a vida nos pressiona de uma tal maneira que a gente se deixa de lado. Pois é. E aí, por isso que eu deixo bem esse alerta pra vocês. Hoje, gente, eu não abro mão dos meus feriados, dos meus finais de semana. Eu não abro mão. Não abro. Ah, mas poxa, não pode abrir exceção. Ah, você não pode dar uma... Eventualmente eu trabalho aos finais de semana, porque eu dou aula em pós-graduação, então eventualmente eu trabalho no final de semana. Mas eu parei de atender aos finais de semana, tá? Não que eu não precise de dinheiro, mas eu preciso da minha saúde mental, né? Eu preciso mais da minha saúde mental do que de dinheiro, porque adianta ter dinheiro e não ter saúde mental? Não adianta, né? Então, assim, às vezes você tem uma pressão externa de trabalho que te leva a esse burnout, que é esse completo descontrole da tua própria vida, né? Então, o outro fator aqui que é importante a gente falar é sobre esse excesso de dopamina, né? Eu vou falar sobre dopamina em algum outro momento, mas só para vocês entenderem o seguinte, o centro de prazer e de dor é no mesmo ponto do cérebro, tá? Quando você coloca muitos estímulos também, o corpo, para tentar equilibrar esse excesso, ele traz dor e desconforto. E isso pode vir sob forma de depressão e ansiedade também. Então, excesso de estímulo, como excesso de rede social, drogas, de álcool, tudo isso pode provocar depressão. Tem um estudo muito interessante, eu já falei desse livro aqui 1 trilhão de vezes, que é o Nação Dopamina, tá? E a doutora Ana Lem, que é a autora do livro, ela é especialista em pessoas com vícios, né? Em adições, tá? E aí eles fizeram um estudo do seguinte, pegaram pessoas que tinham dependência de álcool e tinham depressão, e internaram essas pessoas durante 15 dias, 14 dias. E aí não deram remédio para depressão para essas pessoas, eles só tiraram o álcool. Gente, só 6% das pessoas tinham depressão de fato, o resto todo era excesso de álcool, que provocava esse desequilíbrio. Disparava a dopamina demais e o corpo voltava com esses sintomas depressivos e de ansiedade. Então a gente também tem que tomar cuidado com esses excessos, excesso de informação, excesso de estímulo, excesso de álcool, né? Excesso de drogas para quem usa, enfim. Então a gente também tem que tomar esse cuidado. O meu caso, assim, excesso de trabalho, de pressão e tal. Então a gente precisa de fato parar, reconhecer os sintomas nos outros também, tá? Isso, gente, você pode salvar um monte de vidas, né? Você pode tirar várias pessoas do sofrimento, né? Então, às vezes, assim, ao invés de julgar o colega, julgar o familiar, cara, tenta ajudar, tenta entender, né, se essa pessoa realmente não está precisando da sua ajuda, está precisando do seu socorro, tá? Então, às vezes, é isso que precisa, tá? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês hoje? Uma coisa que é importante, tá, gente? Esse meu tratamento, ele durou 2 anos. 2 anos. Eu saí da crise, eu entrei a crise principal. Na verdade, eu tava com os sintomas desde abril. Em setembro, eu tive o pico máximo, que foi, né, o estresse máximo. E em dezembro, eu já comecei a normalizar, tá? Mas o tratamento durou 2 anos. Eu só fui fazer o desmame total, foi 2 anos depois. Eu fiquei usando medicação por 2 anos, tá? Tentava tirar, voltava, tentava tirar e não conseguia, voltava. Então, isso tudo eu com o médico acompanhando, tá? Acolher, ouvir, às vezes só isso já ajuda bastante. Pois é, o acolhimento, cara, o acolhimento ele é muito importante. Acolher as pessoas é muito importante. Ouvir, sabe, como que eu posso te ajudar? Né? Isso é muito importante, sabe? Segurar a mão de alguém, esse acolhimento ele é muito importante. Então, só para falar para vocês que eu demorei 2 anos para me ver livre da medicação, tá? E ó, depois disso, não sei se todos sabem, eu passei por um luto
pesadíssimo, né? Eu namorava uma pessoa na época e a pessoa morreu antes da pandemia, tá? Se eu não tivesse muito bem, provavelmente isso poderia ser um gatilho horroroso para mim, né? Mas assim, eu estava de fato no tratamento, levando o tratamento a sério, né? E esse luto, nem o luto, nem a pandemia toda, que eu fiquei com pouco dinheiro, com pouco atendimento e tal, nem isso me voltou para aquilo que eu tinha antes. Por quê? Porque durante todo o tratamento, né, medicamentoso, terapêutico com a psicóloga, né, do meu estilo de vida, tudo isso continuou sendo feito, né? A Bel lembra desse problema que eu tive. Então, assim, só para vocês entenderem que hoje eu tô aqui contando isso tudo para vocês. Então, assim, tem solução, tem saída, não é fácil, mas tem solução, tá? Tem ajuda, tem tratamento, busca tratamento. Então, se você não tem condições de pagar por um tratamento, vai na clínica da família da sua cidade, porque tem esse apoio psicológico, tem lá, tá? O apoio do psiquiatra tem lá também, tá? Então, se você não tem condições de um jeito, ou então busca esses apoios que são populares, de medicina popular, que tem um preço mais em conta, não deixe de tratar, só não deixe de tratar. Então, eu tô aqui hoje como testemunha, não só viva, mas uma testemunha feliz, tá? Eu posso dizer para vocês hoje que eu aprendi tanto com a depressão. A minha vida é outra depois da depressão, gente. Minha vida realmente, hoje, eu tenho um valor completamente diferente, uma conexão espiritual completamente diferente, tá? Eu tô aqui para dizer para vocês que é tão possível a gente se restabelecer, a gente se regenerar, a gente criar uma nova... hoje eu tenho outros sonhos, os sonhos se renovaram, né? Tem um relacionamento bacana hoje. Então, assim, tudo isso, gente, é para falar para vocês. Eu queria dar esse testemunho para vocês. Eu queria dizer para vocês que uma pessoa alegre, feliz, que tem tudo, também tem depressão e que isso também tem cura. A depressão, ela tem cura, ela tem tratamento, tá? Não é um tratamento simples, como eu já falei, mas é um tratamento possível. Tenha paciência, não ache que você vai tomar um remedinho e vai melhorar, não ache que você vai fazer uma sessão de terapia e vai ficar bem. Não é isso, tá? Tem que ter paciência. Então, tenha uma rede de apoio, pessoas que realmente entendam o seu problema. Às vezes, o seu melhor amigo pode não entender, às vezes o seu parceiro pode não entender, porque, gente, tem muita gente que ignora. Né? É ignorante nesse sentido, né? Falo ignorante no sentido de ignorar o que são os sintomas, tá? E que acha que são frescura. Então, se você não tiver apoio do seu parceiro ou da sua parceira, do seu pai, da sua mãe, se você não tiver, busque alguém que sempre vai ter alguém. E aí, eu já deixo aqui meu compromisso com você, tá? Que tá aqui me assistindo nessa live, ou que vai assistir a gravação dessa live depois, tá? Você tem meu apoio, tá? Eu sempre vou estar com os ouvidos e com meu coração aberto para acolher você, acolher a sua dor, tá? Então, eu não sou psicóloga, sou nutricionista, mas sou uma pessoa que passou pelo problema e que está aqui disposta a ajudar você, caso você precise desse acolhimento, você precise desse apoio, eu vou estar aqui. Tá bom? Então, essa era a minha missão hoje para falar para vocês. Eu quero deixar para vocês essa esperança aqui com vocês, né, de que é possível sim, a depressão é possível de ser vencida, tá bom? Ó, segunda-feira que vem a gente se encontra de novo. Obrigada por quem esteve aqui, quem compartilhou suas palavras comigo. Muito obrigada por você estar aqui. E se você puder, se essa live puder ajudar alguém que você conhece, compartilhe essa live com quem você acha que você pode ajudar, tá bom? Uma boa noite para vocês e ó, um beijo. Beijo, Bel. Fica com Deus. Beijo, tchau.